Vamos à palavra? Toda quinta-feira a gente tem uma série de mensagens e nós, como vocês sabemos, estamos já no finalzinho aqui. Alguns irmãos passaram por aqui trazendo a nossa série de mensagens, Heróis da Fé. E alguns irmãos falaram sobre alguns heróis da fé e especificamente hoje, como tema dessa mensagem, também já expressando aqui o que nós vamos tratar, eu vou falar do bom testemunho que inspira. Porque esses homens compreenderam a fé na sua essência a ponto de nos inspirar para os dias de hoje. Amém ou não amém? É por isso que nós ainda repetimos e falamos essas histórias de tão grande é essa inspiração para a minha e para a sua vida. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí, aonde a galeria da fé, dos heróis da fé, Hebreus 11. Abre lá em Hebreus 11. Muitos trouxeram parte dessa mensagem, Alguns outros irmãos também usaram dessa parte, mas para ir até a história de algum herói da fé. Mas hoje nós vamos tratar desses 3 versículos que estão aí, só apenas desses 3 versículos do capítulo 11. Quantos acharam aí? Digam amém. Amém? Conseguiu colocar aí, Ana? Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar antes da leitura. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos, te damos graças, Pai, por esse tempo, pelos louvores que foram aqui entoados, Pai. A Ti nós celebramos, a Ti nós adoramos nessa noite. O que nós clamamos ao Senhor nesse momento é compreensão do alto, Pai. Ilumina a nossa mente, Pai, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem como porção para a nossa fé nessa noite, Pai, em nome de Jesus, para que essa semente venha sim, Pai, em nome de Jesus, gerar bons frutos no nosso coração, na nossa atitude de fé, Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos aqui, Pai, toda ação, Pai, maligna, satânica, Pai, contra mentes e corações nesse ambiente, caia por terra, seja repreendido no nome do Senhor Jesus. Aqui, nesse ambiente, nós declaramos a Tua vida e vida abundante, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Toda a igreja diga amém, glória a Deus. Irmãos, essa carta aos Hebreus, ela que traz essa galeria dos heróis da fé, onde você está aí no capítulo 11, ela começa aqui falando a revelação de Deus, falando de Cristo que é o Filho, a superioridade de Cristo aos anjos, o motivo que levou Cristo a tornar-se humano, a posição de Cristo, falando sendo superior à de Moisés, o sacerdócio de Jesus Cristo, fala aqui das qualificações de um sumo sacerdote, fala da chamada, do avanço da parte dos leitores, esses que receberam essa carta, a condição de outros que não ouviram, como até hoje continuam pessoas não ouvindo e se desviaram. Fala da superioridade de Melquisedeque ao sacerdócio, superioridade de Cristo ao sacerdócio levítico, a insuficiência dos sacrifícios sobre a lei, contrastada com a eficácia do caráter do sacrifício de Cristo, e vai chegar aí aonde você está agora. Chega um pouquinho antes, no capítulo 10, a perseverança dos crentes. Nessa palavra ao qual eles receberam, as atitudes a serem buscadas, as atitudes a serem evitadas, é o que nós vamos ver aqui hoje, o que nós podemos buscar, o que vai encher o nosso coração para também ser e inspirar outras pessoas, as atitudes que nós precisamos evitar. Fala de uma fé em ação, fala desses exemplos ilustres do nosso passado, no capítulo onde você está, e os incentivos dele para uma ação para a gente na cena de hoje e também como alvo no nosso futuro, amém? Então, aí onde você está diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Sem dúvida nenhuma, a melhor resposta. Eu vou pedir aos irmãos, a todos vocês, para vocês estarem no seu lugar, nesse momento você não levantar mais, você não andar mais, você está aí, todos que estiverem, até no serviço que você tiver aí, os que tinham que sair já saíram, fique
no seu lugar, em nome de Jesus. Nós já começamos a porção dessa noite, a palavra dessa noite, amém? Então, todos que estiverem, nós vamos ter um tempo dinâmico e que vai, sem dúvida nenhuma, edificar a sua fé. A melhor resposta que nós vamos encontrar na Bíblia, irmão, sobre o que é fé, é exatamente esse versículo 1. Quando alguém perguntar para você o que é fé, você pode usar o versículo 1 e responder: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom. O título dessa mensagem é, qual eu já falei aqui, o bom testemunho que inspira e continua a nos inspirar. Você, olha aqui para mim, quer ver se você é uma pessoa de fé ou se a pessoa X é uma pessoa de fé? Quer saber se essa pessoa é uma pessoa de fé? Então veja se ela está dando bom testemunho. Uma pessoa de fé vai dar bom testemunho. Ah, mas eu sou um homem de fé. Naquele dia eu até fiz uma oração, naquele dia, naquela situação tão difícil, olha, eu fui até Deus e fui atendido. Não, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Não é algo que acontece num momento. Uma pessoa de fé, os heróis da fé, uma pessoa que foi renovada por essa fé, ela está dando bom testemunho. Quem está comigo aí? Amém? Você é uma pessoa de fé? Amém? Dando um bom testemunho, como Paulo falou, porque lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, quem está aí? É a Aninha? Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso o quê? O que ele falou? Eu posso passar escassez, necessidade, como posso estar sentado nos melhores palácios também. Eu posso ser bem recebido e honrado, mas também posso ser desprezado e perseguido. Tudo isso, tudo posso naquele. Em tudo isso eu continuo fiel, em tudo isso eu continuo dando bom testemunho. Eu não me perco quando existe fartura. E eu também não questiono Deus quando está faltando. O que é muito difícil, irmão, fala a verdade. Diante dos extremos que nós passamos nas nossas vidas. É verdade ou não é? Nós temos os nossos momentos fracos. Todos esses personagens tiveram, a gente já falou de vários aqui, momentos em que eles questionaram, desistiram, quase desistiram. Essa é uma verdade, mas tudo posso naquele que me fortalece. O meu testemunho pode ser um testemunho que agrada a Deus, que reflete a glória de Deus em tudo que nós enfrentarmos e passarmos. Sim ou não? Porque não vem de nós, a condição é do Espírito Santo que habita em nós, que continua a nos guardar e continua a nos direcionar, continua a nos fortalecer. Então, quando tem fartura, às vezes nós perdemos a dependência de Deus. Por exemplo, quando nada nos falta. Uma vez eu encontrei com um amigo missionário que já viveu as suas experiências em países bem pobres da África, etnias, e também esteve em alguns lugares como Nova York e França. E ele falou assim para mim: Jefferson, foi mais difícil pregar na França e em Nova York, falar de Jesus. Por quê? Porque aonde tem abundância, aonde tem fartura, também podemos encontrar a autossuficiência. E aonde tem autossuficiência, a gente não precisa tanto desse Deus assim. Aonde tem autossuficiência, nós nos tornamos arrogantes, vaidosos, sem perceber. Muitas das vezes, sem nós percebermos isso. Amém ou não amém? Nós podemos nos rendermos à tentação
da autossuficiência. Abre aí, Aninha, Tiago, no capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 17. Se você quiser também abrir, Tiago 4, do versículo 13 ao 17. Olha a direção de Deus para você não cair nisso, irmão. Tiago fala aqui da falibilidade dos projetos humanos. Olha aqui para mim. É quando acontecem aquelas coisas nas nossas vidas que nós vemos que nós não somos tão fortes assim, nós não somos tão poderosos assim, nós não temos o controle de tudo assim. Amém ou não amém? Está aí agora, há 2 anos, uma pandemia, onde ninguém sabia para onde vai, o que vai acontecer, o que vem amanhã, quando que é liberado, se eu vou continuar com o meu emprego, com o meu empreendimento, se eu continuo na minha casa, o que acontece? Algo que é um estalar de dedo. Olha o que ele vai dizer: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, nós não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogâncias e pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Jactância aí, irmão, você que talvez não saiba, é aquela pessoa com a opinião de si mesmo, vaidosa, orgulhosa, arrogante. 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso ele está pecando. Por que a gente tem que tomar um cuidado total com essa autossuficiência? Porque ele está dizendo: nisso você está pecando. Nisso você está indo para um lugar onde não tem estabilidade, irmão. Porque todo lugar fora do que Deus preparou para você é um lugar instável na sua vida. Estabilidade ele deixa lá no final do Sermão do Monte, só quando nós construímos na rocha forte chamada Cristo Jesus. Tem pessoas, eu fui uma delas, talvez você também, que passou anos da sua vida construindo coisas no que ele chama lá sobre areia, aonde vem um forte vento, uma forte tempestade e logo derruba aquilo que você construiu. E ele a todo tempo ele está falando: construa a sua vida, construa a sua família em mim, aonde o forte vento virá, pode balançar, mas não vai cair, porque eu sou o alicerce forte que sustenta essa casa, que sustenta a sua família, que sustenta a sua fé. A autossuficiência nos tira desse lugar, aliás, nos leva para esse lugar instável, sobre areia, traz em si a ideia de manter-se por si só, sem ajuda. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Aqui, olha aqui para mim. Quando a gente fala relacionado a Deus, é difícil a gente chegar nesse lugar, porque, não, pastor, eu estou sempre correndo para Deus. Eu não nego a ajuda de Deus, não. Quem nega a ajuda de Deus, irmão? Mas a gente às vezes faz os nossos planos fora dos planos de Deus, sim ou não? Então esse é um ponto. Agora quer ver outro ponto? O outro ponto é um argumento muito encontrado até mesmo aqui, dentro da igreja, onde você tem uma família em Cristo Jesus que conhece esses princípios, essa verdade. Um ponto muito comum encontrado aqui, um argumento pecaminoso, assim vamos colocar, não, pastor, eu não quero dar trabalho. Não aceita ajuda de ninguém, irmão. Não, eu não quero incomodar. Mentira, isso é orgulho. Você precisa ser curado disso. É uma alegria para uma pessoa que foi achada e encontrada por esse princípio, por essa verdade aqui, poder te ajudar, irmão. Poder te ajudar, minha irmã. Você precisa quebrar esse orgulho dentro de você. Isso é ser autossuficiente. É você não compreender que o Senhor está colocando pessoas na sua frente como ferramenta dele na sua vida. Aí, às vezes, ele tem que tirar tudo mesmo para a gente poder quebrar. A Bíblia chama de pessoas de duras cerviz,
que não quebram facilmente. O Senhor está mostrando, está colocando, mas não quebra facilmente. Aí ele, na misericórdia dele, irmão, Deus repreende, a Bíblia diz, aqueles que ele ama. Por tanto amar, ele fala, eu tenho que tirar as suas bases. Eu tenho que tirar isso que faz você autossuficiente, para você aprender a conviver no corpo ao qual eu deixei para você. Quantos estão comigo aí? Amém ou não amém? A autossuficiência vai nos levar para um lugar instável e longe do propósito e do plano de Deus para as nossas vidas. A autossuficiência é para você ter só uma noção, irmão. Eu nem ia me pegar muito nisso aqui, mas eu preciso falar aqui. O Senhor está falando com algumas pessoas. A autossuficiência foi o pecado original de Lúcifer, Satanás. Abre aí para mim, Aninha, em Isaías, no capítulo 14, se não me engano é verso 12. Vamos do verso 12 até o verso 15. Vamos ler juntos aqui. Isaías 14, do verso 12, está aí? Como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada, foi lançado à terra, você que destruía as nações, pois dizia consigo, subirei aos céus, colocarei meu trono acima das estrelas de Deus, dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte. Subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. Em vez disso, será lançada ao lugar dos mortos, ao mais profundo abismo. Vamos refletir aqui, só essa partezinha comigo. Tu dizias no seu coração, primeiro ponto, subestimou a Deus na sua onisciência, aquele que conhece os desígnios do nosso coração. Segundo ponto, eu subirei aos céus. Aqui entrou uma palavra, irmão, que ela precisa ser cortada nesse relacionamento com o Senhor. Segundo o que nós lemos de Tiago 4, o eu que demonstra um egocentrismo, o eu que traz junto uma arrogância em dizer, olha, eu tenho poder, eu faço, eu posso, eu quero, eu vou, exatamente ao contrário do que Tiago falou. Pergunte ao Senhor, se o Senhor quiser, eu farei, ainda terá obras maiores ainda. Isso é dependência de Deus, irmão, sobre aquilo que Ele está construindo na sua vida, ou que você constrói a partir do alicerce que é a rocha forte, Cristo Jesus. Então esse eu aqui vai nos levar para muitos lugares, irmãos, que não agradam a Deus, e pior, lugares em que nós vamos sofrer consequências das nossas escolhas erradas, na nossa autossuficiência. Logo depois ele diz, acima das estrelas te exaltarei, o meu trono aos lados do norte. Terceiro ponto aqui, uma insubordinação, irmão. Eu decido agora como é que são os planos, ou seja, eu decido mudar os móveis de lugar sem perguntar para o dono da casa. Já viu as pessoas, chegar uma pessoa lá na sua casa, mudar tudo de lugar sem perguntar nada para você, irmão? Insubordinação. É uma raiz que está aí dos autossuficientes, que estão impedindo a ação dessa fé que é fiel ao que o Senhor colocou para mim e para você. Subirei sobre as alturas das nuvens. Há um ponto importante aqui também dessa insubordinação aqui, irmão. É porque a gente acaba pegando o nosso próprio caminho. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós saímos do plano, insubordinação, saímos do plano, eu faço agora o meu plano. Irmão, Jesus, o Senhor, Deus Pai, deixou Cristo Jesus como o único caminho. Amém ou não amém? O caminho, a verdade e a vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Qualquer plano fora do único caminho que é Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, é um plano de engano e de mentira. Essa hora aí você falava um amém bem alto, irmão. Só o Júlio, né? É para a gente refletir mesmo, irmão. É para a gente trazer para a nossa vida mesmo.
porque senão a gente fica contando histórias de outras pessoas, aleluia, glória. Não, irmão, Deus te trouxe nessa noite aqui para uma reflexão sobre a sua fé, sobre o seu relacionamento de fé com Ele, sobre o caminho que você está trilhando e deixando com essa fé. No outro ponto ele diz: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui o penúltimo ponto é a rebelião. A tentativa que não cabia a ele. O quê? Ser igual a Deus. Olha aqui para mim. Toda vez que nós colocamos o nosso plano na nossa vida acima do que Deus projetou para mim e para você, nós estamos querendo ser deuses na nossa vida. Nós estamos querendo tocar, andar ou estar no lugar que é dele. Nós falamos para nós mesmos assim: não, eu posso fazer isso, eu vou para aquele. Eu sei, irmão, olha aqui para. Eu sei que esse avance, eu posso, funciona muito como uma mensagem de autoajuda, está muito aí nos cursos do coach, né? Do dia de hoje. Veja bem, eu não estou falando que você não deve ser positivo quanto à sua vida e os projetos da sua vida. Amém ou não amém? Eu estou falando que esses projetos chegando como positividade, eles não podem também ser maior do que Deus preparou para a sua vida, projetou para a sua vida, destinou para você como filha amada, filho amado. Quem está entendendo aqui? Amém? Não tomar o lugar que é dele com a nossa autossuficiência, ou tentar, ninguém pode tomar o lugar que é dele, tentar tomar esse lugar e sermos deuses na nossa vida. Lá no 15, ele diz: contudo será levado ao inferno. Então acaba aqui é o julgamento. O que acontece, irmão? Satanás, tendo fracassado no seu projeto ousado de tentar ser igual a Deus, o que ele faz agora? Ele incentiva você a cometer o mesmo erro que ele. E quantas vezes, olha aqui para mim, você não cometeu? Só dessa primeira parte que nós falamos aqui. Quantas vezes eu não cometi? É o que ele agora, é o que restou a fazer. Induzir o que ele está fazendo desde o início da humanidade. Ei, seja dono do seu próprio nariz. Chegou a hora. Você vai ficar aí ouvindo essas mensagens, você vai ficar andando por esses princípios, você vai ficar mesmo aí nesse quarto fechado, falando com ninguém. Vai viver a sua vida sendo dono do seu próprio nariz. Ei, vai fazer o seu projeto, do seu jeito, no seu tempo, da sua vontade. Vai viver a sua vida terrena. Para que esse negócio de espiritual? Ele continua até hoje, irmão. Até hoje, mexendo com o seu ponto fraco, com as cicatrizes que a vida te deixou, com abandonos, com decepções. Vai lá naqueles pontos, distorce esses pontos, distorce a palavra de Deus e a gente acaba caindo numa armadilha de continuarmos com a autossuficiência, negando a fé, negando a fidelidade e negando o que o Senhor projetou. Amém? O amém agora nem do Júlio. Amém, gente? Amém. Também, quando a gente não tem nada, a gente está inquieto aí nas nossas fraquezas, né? Nas dificuldades desse mundo difícil, e como está ficando cada vez mais difícil, sim ou não? Como que está ficando cada vez mais difícil você viver por essa fé, expressar a sua fé, irmão. Nós temos visto aí dias atuais, como que isso cada vez fica pior. O contexto de fé aqui no verso 1, pega aí sua Bíblia, esse contexto de fé aqui no primeiro verso que a gente está vendo, é uma vida que
As coisas são esperadas, mas elas ainda não são possuídas. Sim ou não? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, ou que se não veem. Irmão, a fé do grego pischa, ela indica o crer, o acreditar. A fé no original, em latim, do fides que a gente conhece, está totalmente relacionado à fidelidade. O que é fé? Nós lemos o versículo 1. E essa fé, no original dela, no que ela realmente quer dizer para mim e para você é crer e ser fiel. Porque tem pessoas que falam, eu sou uma pessoa de fé. Por quê? Porque eu creio. Latim fides, fidelidade. Grandes homens de fé, os heróis da fé, pessoas que estão na galeria da fé, talvez que não foram citadas aqui. Essas pessoas não são pessoas apenas que falaram que creram em Jesus, mas pessoas que creram e foram fiéis a Jesus, até se para a morte fosse necessário. Como nós vemos relatos aqui nesse mesmo capítulo, seguindo esse capítulo aqui, nós vamos ver a parte desses relatos. Então, é acreditar o que não está visível aos nossos olhos e ser fiel diante daquilo que Ele te prometeu. Vou repetir. É você acreditar o que não está visível aos seus olhos e ser fiel diante daquilo que Ele deixou como promessa para você. Como maior promessa, o seu único filho, indo a um lugar que você não poderia ir, mas te dando chance de reconciliação com o Pai, pagando o que nós iríamos sofrer eternamente. Ele paga naquela cruz e nos dá a oportunidade, no nosso arrependimento, da reconciliação, em sermos agora vistos, lavados pelo sangue dele, feito justiça naquela cruz e sermos reconhecidos novamente como filhos. Amém? Glória a Deus por isso. E aqui, nesse acreditar e nesse ser fiel, no versículo 1, quando ele diz, ora, a fé é a certeza, ou seja, olha aqui para mim, é a garantia. Aqui, se a gente for originalmente enxergar essa frase ou essas palavras, é como se tivesse colocado uma escritura. A fé é a certeza. Irmão, olha aqui para mim. Quantos aqui já compraram imóvel na planta? Vocês já compraram imóvel na planta? Quem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imóvel na planta. Quando você comprou o imóvel, você viu o prédio? Ele estava na planta? Claro que não. O que te garante que aquele imóvel seria seu no valor pago? A escritura. Sim ou não? A escritura era a garantia daquilo que você não está vendo, mas que já é seu. Ei, a fé é a certeza das promessas que Deus deixou sobre a minha e sobre a sua vida, qual você não pode ver, mas já está certo e já tem garantia por parte de Deus para o povo dele. É isso que essa palavra aqui está falando. Logo nesse primeiro versículo aqui. Heróis da fé, acima de tudo, são fiéis. Heróis da fé possuem uma fé madura. Pastor, o que é uma fé madura? Uma fé madura é aquela que busca mais o relacionamento com o Pai do que os benefícios que o Pai pode trazer. Vou repetir isso para você. Uma fé madura é aquele que busca mais o relacionamento com o Pai do que os benefícios que o Pai pode trazer. Eu sei, irmão, tem dias que a gente vem aqui num desespero. Tem hora que as orações são de petições. Amém? A Bíblia nos dá
espaço para isso. Amém ou não amém? Uma enfermidade, porta de emprego que se fechou e você está no clamor, irmão. Senhor, me ajuda, me dá uma direção, estabelece a cura. Nós temos, irmão, abertura bíblica para isso. O Senhor, aliás, manda. Ele fala, lança nele as suas ansiedades. Amém. Mas uma fé de quem já amadureceu tem mais prioridade no relacionamento com Ele do que tudo que Ele pode proporcionar. Buscam mais a face dEle, estar com Ele, estar presente, do que qualquer coisa que os nossos olhos podem ver. Esse é o sentido desse versículo aqui. Eu pergunto para você, qual é a sua motivação de ser fiel, de crer, de se alegrar, a sua motivação de louvar, como nós estávamos aqui, de adorar a Deus. Quando você ganha algo, é quando você tem uma resposta daquilo que você queria, aí você, uau! É quando acontece aquilo que você toca, que você pode tocar, que você pode ver. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, irmão. Quem nessa Bíblia aqui, e nós temos escrito, quem trocou benefícios por adoração foi Satanás, não foi Deus. Satanás lá com Jesus no deserto da tentação, ele falou, olha, eu vou te dar os reinos, eu vou te dar tudo, se prostrado me adorares. Quem se lembra disso aqui? Quem troca benefício por adoração é Satanás, não é Jesus. Jesus é adorado pelo que Ele é. Ou pelo menos deve ou deveria ser essa a nossa motivação, esse o nosso coração, essa a nossa fé madura. A fé que me faz crer e me faz ser fiel. Como com esses homens aqui, ele começa falando no versículo 4 de Abel, as ofertas que Deus recebe de Abel, e mesmo depois de morto ainda fala. Irmãos, uma fé que faz o seu testemunho continuar, nós falarmos desses homens até os dias de hoje, como tantos outros depois passaram, depois deles. Aí você está falando assim, tá bom, já sei, pastor. Não, mas é para você acordar e saber que se essa fé está te inspirando, é para você inspirar alguém. Aleluia. É para você ser essa pessoa na vida de alguém. Olha. Que seja para uma pessoa, irmão. É para você. Essa fé aqui de Noé, que lá no versículo 7, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. A fé, irmão, que nos dá direção, quando ninguém está enxergando o que está acontecendo, você, no seu relacionamento de uma fé fiel, pela tua fidelidade, o Senhor te mostra um norte de vida, um lugar. A mesma fé que Abraão obedeceu, lá no versículo 8, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Irmãos, quantas e quantas vezes tivemos que dar passos de fé na nossa vida que nós não sabíamos o que ia dar, principalmente aquele de render a nossa vida a Jesus. Meu Deus, mas eu vou ter que abrir mão disso, eu vou ter que abrir mão daquilo. Se eu perder isso daqui, como é que eu vou viver a minha vida aqui? E o Senhor está falando, existe algum alicerce mais poderoso para sustentar a sua vida do que eu? Aleluia. Passos de fé. Que ele diz ainda que continua para sua família, Isaac, Jacó, e também na sua esposa Sara, lá no versículo 11, que recebeu o poder para ser mãe.
quando ela não podia, na verdade, porque já era de idade avançada. A fé, a promessa de Deus, aquilo que ele falou um dia para Sara, e Sara riu. A Bíblia diz isso, Sara riu. Por quê? Já sou de idade avançada, eu não tenho mais o ciclo menstrual, irmão. Se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, quem é que pode impedir aquilo que Ele falou? Mas você precisa ser fiel, você precisa crer, você precisa ter fé. A mesma fé que impulsionou esses homens. Lá no versículo 17, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A fé que nos faz sacrificar aquilo que talvez um dia foi a nossa grande vitória ou a nossa grande promessa. Por quê? Porque entendemos que na mão dele, irmão, qualquer promessa, na mão dele qualquer caminho. Sim, esse é o caminho de paz, esse é o caminho seguro a trilharmos. Amém? A fé que nos faz sacrificar, irmão. A fé que nos faz sacrificar para obedecer. Porque quando a gente vai obedecendo, olha aqui para mim. A gente vai obedecendo. Mas quando é do tamanho de um Isaque, a gente, essa voz não é de Deus não, irmão. Quando é um sacrifício do tamanho daquilo, mas isso foi a promessa, Senhor. Aí nós, às vezes, negamos a nossa fé. É assim ou não é? Mas ele está dizendo, por essa fé aqui, que é fiel, isso sim, continua sendo possível. Versículo 24, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. E tem jovem que fala que não é possível, irmão. Pela fé fiel é possível, sim. É o que está sendo falado aqui. Pela fé que é fiel, ele abandonou o Egito, ele abandonou aquilo que ele poderia desfrutar muito bem, os prazeres da sua carne, e ele não ficou com medo do olhar do rei, como o rei iria olhar aquilo. Mas diz o versículo 27 que ele permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível, porque ele sabia quem estava o sustentando nessa decisão. O problema é que nós não conseguimos, muitas das vezes, porque o que nós alimentamos é muito mais a nossa carne do que a fé fiel que se relaciona com o Pai, numa atitude de dependência dEle. Os dependentes, é uma palavra dele, irmão. Os dependentes vão andar sobre essa graça e sobre essa misericórdia. Aleluia. E ali tem sim uma destra poderosa nos livrando e nos guardando. Obrigado, Jesus. É pela fé. É por essa fé aqui que no versículo 30 diz que ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. As pessoas olham assim e falam, olha lá, vai cair. Olha lá, não tem capacidade para isso. Olha lá, não, isso aí não sustenta isso. Aí Deus vai lá e sustenta a promessa que foi feita na minha e na sua vida, porque nós estamos na posição de fidelidade com Ele. Outras olham e muitas das vezes está ali no fronte, está na guerra e fala, eu vou desistir dessa batalha. Por quê? Porque essa muralha não cai, essa muralha é muito grande. Agindo Deus, quem é que pode impedir? Foi Ele que mandou você marchar, então marche.
Não retroceda numa palavra que Deus te deu, não importa a muralha. Se Ele te deu uma palavra, qualquer muralha vai cair. Uma fé que ainda continua no exemplo desses irmãos, no versículo 33 em diante, que vai dizer que subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões. Quem lembra de Daniel na cova dos leões? Fecharam bocas de leões, extinguiram violência do fogo, escaparam a fio da espada, e eu gosto dessa parte aqui, e da fraqueza tiraram forças. Às vezes eu estou falando aqui para você, e você fala, mas esses eram os homens da galeria da fé, pastor, esses eram homens fortes no Senhor. Você não sabe da luta que eu passo, você não sabe o que eu enfrento. Ei, aqui diz que todos estavam fracos, e da fraqueza é que eles tiraram força. Porque eles estavam guerreando não na força do braço dele, mas na força, no braço forte do Senhor. Se colocaram numa posição de uma fé que crê e que é fiel. Eu gosto dessa parte, porque não mostram super-homens, mostram homens e mulheres como eu e você, irmão, mas que apenas estavam posicionados onde deveriam estar, naquele que pode todas as coisas. Por isso que eu gosto dessa parte. Das fraquezas tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram-se em fuga exércitos de estrangeiros. Aí eu quero que você acompanhe o versículo 36. Ele diz assim: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios. Olha aqui, muitos com essa fé tiveram vitórias da parte de Deus. Amém ou não amém? Quantas vitórias da parte de Deus você teve até o dia de hoje? Você estar aqui é uma vitória, irmão. Eu estar aqui, meu Deus, que vitória, irmão. Que vitória. Mas também podemos passar por escárnios. Mas também por essa fé e continuando sendo fiel a esse Senhor, podemos passar por açoites, por maledicências. Podemos passar, como ele está falando aqui, por prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Mas que no verso 38 ele vai dizer: homens dos quais o mundo não era digno. Talvez, irmão, você quebra essa fidelidade da fé pela forma que o mundo vai te tratar, ou está te tratando, ou está te vendo. Importa como você é tratado e visto por Deus, irmão. Quando Deus olha e vai dizer: o mundo não era digno. Homens fiéis, homens que creram ao extremo, mesmo quando eles foram apertados até o final. Quem está comigo aí, diga amém. Homens que obtiveram, ele vai dizer, bom testemunho de fé. Homens que nos inspiraram, mas nos inspiraram para que nós também sejamos uma inspiração. Eu quero que você saia com essa verdade aqui, irmão. Porque se tem tantos gelados, eu nem falei todos, irmão. Se você quiser ler em casa, eu nem falei todos. Se tem tantos gelados que aquecem o meu e o seu coração, que aquece a nossa fé em sermos mais fiéis, em crermos mais no que o Senhor falou e tem falado. Se tem tantas referências nos inspirando, ele diz no final, é para que você seja uma inspiração também. Como, pastor? Ser uma inspiração também. Capítulo 12, ele vai dizer, imitando o exemplo de Cristo, que foi perseverante mesmo em meio às provações. Olha aqui, uma verdade nossa, uma falsa verdade. Quando eu estiver bem, eu vou servir na igreja. Quando eu estiver bem, eu vou estar com aqueles irmãos. Quando eu estiver bem, eu frequento tal lugar. Quando eu estiver bem, eu oro.
Quando eu estiver bem, eu faço. O exemplo que ele deixa de Cristo é de perseverança. Aquele que perseverou até o final. Aquele que se humilhou, se fez homem, se fez carne. Foi escarnecido. Aquele que na oração com o Pai falou: se possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ou seja, eu sou fiel na tua vontade. Eu posso desejar outras coisas, mas eu quero ser fiel na sua vontade. É diferente ou não é, gente? É uma fé diferente ou não é? Então, ele vai falar desse Jesus que foi perseverante em meio às provações. Nós temos muitos testemunhos aqui, irmão, de irmãos aqui que estão aqui, inclusive, que em meio às provações continuaram fiéis com seus dízimos, com as suas ofertas, com o seu serviço no corpo, continuaram fiéis sem perder o equilíbrio na sua casa. E aqui no nosso meio, testemunhos, irmãos, testemunhos do que eles colheram com isso. Irmãos que vieram para cá, para o restaurante, desempregados, e que 2 meses depois de anos, estavam empregados novamente. Glória a Deus. És fiel, Jesus. A fé que é fiel, irmão. Obrigado pela tua fidelidade. A fé que crê. Não vieram para cá falando para Deus: eu vou para lá, mas me dá um emprego. Não. 2 irmãos que eu sei, 2, vieram para cá para servir, irmão. Não estavam nem pensando mais no emprego. As portas foram abertas. Glória a Deus. Uma fé que ela continua sendo fiel, mesmo diante de provações. Porque ela persevera no meio da provação, ela não desiste no meio da provação. Ela não se entrega no meio da provação, ela continua no meio da provação. E ele vai dizer: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Essa nuvem de testemunhas, irmão, muitos irmãos, às vezes eu vejo pregando e falando que nós são as pessoas que estão nos vendo, né? Estamos cercados, grande nuvem de testemunhas, e aí darmos o nosso bom testemunho diante dessas pessoas, como se essas pessoas que estão... Claro, tem pessoas que estão nos vendo, são testemunho do que nós estamos fazendo, mas aqui em específico ele está falando exatamente dos heróis dos antigos, amém? Desses heróis da fé, ao qual estava sendo relatado, desses antigos lá, do bom testemunho deles.